Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. Durante minha infância, passei por muitas abduções e contatos. Nas minhas primeiras lembranças, eu tinha mais ou menos de 3 a 4 anos de idade, quando comecei a ser visitado por pequenas esferas azuis, que hoje os chamo de OFANs. Essas esferas me acompanham desde minha primeira encarnação na Terra. Durante os contatos, quando era levado à sala de experimentos, lembro que haviam outras crianças, e éramos acompanhados, estudados, e levados a praticar experimentos, acreditando que estávamos somente brincando. Dos meus 3 a 9 anos de idade, eu realmente pensava que estava em meio a uma grande colônia de férias, com crianças do mundo inteiro. Nós interagíamos a partir de exercícios, com uns tipos de cubos tecnológicos, que podiam se transformar em qualquer coisa, mas tínhamos que saber manipular eles. Muitas vezes era como um quebra-cabeça, pois eles queriam que nós treinássemos e aumentássemos as nossas habilidades e capacidades, para depois interagirmos com o nosso próprio futuro, em nossa linha de tempo. Já irei explicar melhor sobre isso. Nós podíamos também criar exoesqueletos, corpos e equipamentos que se materializavam na nossa frente. Nossas ideias e imaginação eram estimuladas a todo momento, e isso era a chave para tudo. Através dos comandos mentais sobre os cubos, eles respondiam aos nossos desejos e emoções, e dependendo do que acontecia com o cubo, as crianças eram levadas para salas diferentes, onde cada uma tinha que participar de um tipo de jogo, que na verdade, depois de um tempo percebíamos que era tudo real, e que tudo o que víamos acontecia na nossa linha temporal em nosso futuro. Presente e futuro acontecia ao mesmo tempo, na mesma sala de experimentos. Eu era usado para mapear pessoas, e saber onde elas estavam em tempo real. Eu também tinha que mapear seres de outros planetas. Como eu já havia treinado numa esfera de brinquedo que eu adorava, quando era bem mais novo, tudo era muito fácil para mim, era como uma brincadeira. Me davam um nome, uma imagem, ou uma voz específica, e eu conseguia ir até o local e ver tudo ao redor, e por intermédio dos seres que nos monitoravam, minha mente era projetada em um plasma na sala ao lado, onde as outras crianças entravam em suas linhas temporais de diferentes outras formas. Todos que entravam na sala de simulação, começavam a entender o que ocorria naquele momento. Era como se aquelas crianças e pré-adolescentes acessassem consciências adultas, a tal ponto que sabiam o que ocorria, e eram projetadas nas suas mentes como agentes, dentro do que até então, achávamos que era um jogo. Eu também tinha que mapear as crianças da sala de experimentos, e seus corpos na linha temporal, quando elas estavam como agentes em alguma missão no futuro. Eu conseguia observar essas crianças, quando encontravam sua experiência adulta no futuro. Eu percebia que elas ouviam vozes, como se fosse um ser auxiliando elas, porém, eram elas mesmas passando as informações para o seu eu adulto. Com o tempo, entendi que as outras crianças que entravam na simulação, serviam ao projeto como agentes. Era nesse corpo infantil, nessa linha temporal, que todos os arquivos eram impressos nelas, e suas potencialidades eram aumentadas, para que, no seu eu futuro, acontecesse tudo ao mesmo tempo, gerando capacidades mediúnicas, e até instruções sobre equipamentos que eram usados por eles. Sei que parece loucura, mas era assim. Nossas mentes, nesse instante, como crianças, levavam informações e tecnologias ao nosso eu futuro. Quando acabavam as simulações e experimentos, os seres que conheço como filhos criadores, como Zerelim e Ofanim, nos colocavam dentro de Ofãs, esferas azuis, e retornavam conosco aos nossos lares. Era como um sonho incrível com amigos imaginários, mas creio que como eu, outros começaram a entender que não eram apenas sonhos. Até porque quando nós retornávamos, muitos haviam passado por algum procedimento que deixava marcas em nossos corpos. Durante toda a minha infância, quando esses Ofãs me contactavam, passavam pela janela ou até pelas paredes, e ficavam sobre mim, se movimentavam no ar, depois se aproximavam e eu tentava tocá-los. Essa experiência marcou minha infância por muito tempo. Em algumas visitas e contatos, os Ofãs se aproximavam lentamente,
e me colocavam dentro deles. Eu sentia nesse momento meu corpo muito leve. Parecia que eu conseguia flutuar no ar, dentro dessa esfera azul, que tinha 4 anéis, que giravam em torno desse equipamento. Na verdade, eu estava projetado em corpo astral, fora do corpo físico, e era levado para lugares incríveis. Tudo parecia um sonho, onde eu podia ter contato com outras crianças humanas como eu, e outras um pouco diferentes. Um grupo dessas crianças tinha uma pele azulada, e outro grupo tinha uma pele quase dourada. Essas douradas tinham uma forma diferente, mas eram humanoides como os outros. Elas tinham a cabeça diferente dos azulados, e só tinham 3 dedos longos. Nos pés, o calcanhar tocava o chão, junto com os 2 dedos da frente, parecendo que o centro do pé não tocava o chão. Esses encontros que os Ofãs me fizeram passar, duraram por bastante tempo em minha vida. Tenho muitas lembranças de minha infância, e uma delas é que eu sempre era visitado por uma mulher e um homem. Ele era muito alto e tinha os cabelos brancos, e a pele era muito clara. Ele era como um guarda-costas, que acompanhava a mulher. Quando a mulher chegava, eu sempre ouvia um som baixo que tranquilizava todo o ambiente, tanto que meu irmão não acordava, e nem meus pais. Parecia um som que deixava todos hipnotizados. Eu ouvia o som também, mas ele não me afetava. Essa mulher me retirava do berço, ficava comigo no colo, e eu me sentia, de alguma forma, seguro, não chorava e não sentia medo. Algumas visitas foram somente no quarto de casa, até que começaram a me levar para outro lugar. Esse lugar era como um quarto, mas nele tinha umas coisas diferentes do que eu estava habituado. Não havia janela. Só lembro das paredes todas da mesma cor, um branco gelo, e sem nada pendurado. Havia um tipo de tapete, e alguns brinquedos no chão espalhados, onde a mulher me colocava para brincar. Eu gostava de um brinquedo específico, pois ele chamava mais minha atenção do que os outros. Era como uma esfera cristalina, do tamanho de uma bola de tênis, que emitia uma luminosidade, e eram projetadas imagens dentro dessa esfera. Ela era de um material que lembrava uma borracha dura, mas ao mesmo tempo, era leve, e a cada vez que eu batia, ou levantava a bola, apareciam imagens, como se projetasse em torno dela e dentro dela, como um tipo de pequeno projetor e ao mesmo tempo uma tela. Eu podia ver outras crianças brincando dentro dela, e isso me chamava muita atenção. Essa mulher trocava os brinquedos de lugar, e ficava observando como eu me comportava, e muitas vezes ela escondia a esfera, para ver se eu sentiria falta. Eu, na maioria das vezes, conseguia achar onde ela escondia a esfera, e eu recusava os outros brinquedos. O interessante era que essa esfera tinha a capacidade de me mostrar, além das outras crianças, a minha casa, e a minha família. Então, eu fixava minha mente naquela esfera, e algo sempre era me mostrado, e quando eu a jogava de um lado para o outro, ela mudava de cor. Essa sala não ficava em um lugar estacionário, pois muitas vezes, estava na Terra, em outras, estava na Lua do nosso planeta, e algumas vezes, nas luas de Júpiter e Saturno. Quando a sala estava na Terra, sempre estávamos num lugar deserto, montanhoso, ou em meio a alguma floresta densa. Mas quando éramos levados para alguma lua, a forma como nos levavam, e como nós entrávamos neste ambiente, era diferente. Algumas vezes ficávamos todos juntos, e depois nos separavam em grupos, de acordo com os experimentos e capacidades que buscavam nas crianças. Poucas vezes tive a presença de outras crianças comigo nesta sala dos brinquedos, e quando acontecia, eles nos colocavam para interagir e brincar, e eles observavam como nós brincávamos com os brinquedos. Certa vez, colocaram uma menina nesta sala junto comigo, e ela estava com uma esfera igual à minha, sentada no chão, e eu estava ao lado dela. Quando retiraram as esferas de nossas mãos, ficamos tristes, e começamos a chorar. Mesmo assim, a mulher não nos entregava o brinquedo de volta. Foi então que durante o choro, que deve ter durado um bom tempo, levantamos, e fomos tentar pegar as esferas da mão da mulher que nos monitorava. Ela levantava as esferas no alto, e eu e a menina tentávamos subir na perna da mulher, para alcançar nossos brinquedos. Num dado momento, nós dois paramos de chorar, e creio que pela grande vontade que tínhamos de pegar os brinquedos, a mulher soltou as esferas no ar, mas elas ficaram flutuando. A mulher se afastou,
e ficou nos olhando, enquanto esticávamos os braços, e ficávamos nas pontas dos pés para alcançar os brinquedos, o que era impossível, pois estavam a uns 2 metros de altura. Até que algo falou muito alto dentro de nossa mente. A mulher mandava as informações por telepatia. Ordenem que as esferas desçam até vocês, e peguem elas. Ficamos um tempo olhando para aquela mulher, que não emitia uma só palavra pela boca, mas entendíamos perfeitamente através da telepatia. Mandei a esfera descer, e a menina mandou também, mas elas não se mexiam. Então a mulher disse: Com a mente, ordenem com a mente. Fizemos o que ela disse. Coloquei toda a minha vontade, e com minha mente, mandei a esfera descer, e ela desceu lentamente em minha direção. A menina também conseguiu. O interessante era que mesmo com pouca idade, eu e a menina entendemos perfeitamente aquele comando. Era como se algo aumentasse nossas percepções, e tivéssemos um pouco mais de consciência das coisas, não sei explicar muito bem. Mas conseguimos, a partir daquele momento, entender aquela mulher, e nossa consciência aumentava a cada contato. Quando as esferas estavam bem próximas de nós dois, tocamos elas, e elas emitiram uma luz muito forte, tão forte que fechei os olhos, e em seguida, estava em casa, no chão do quarto e deitado. Como eu era muito criança, mesmo conseguindo um pouco mais de consciência durante o contato, quando retornava para casa, eu ficava sem entender as coisas que eu tinha experienciado. Tudo era muito novo, e claro, com a idade passando, e as experiências acontecendo, fui tendo um pouco mais de consciência, mas sempre acreditei que todas as outras crianças do mundo passavam pelas mesmas coisas que eu. Essa mulher que me levava para a sala, sempre me dizia para eu nunca contar nada para ninguém, sobre as visitas, a sala, a esfera, as crianças. Mas como algumas vezes minha mãe me achava fora da cama, dormindo no chão, ou em outro cômodo da casa, ela não entendia o que ocorria, e achava que era um tipo de sonambulismo, ou que algum espírito me tirava da cama. Eu então contava para ela sobre as coisas que aconteciam, mas era perda de tempo, pois quando não era considerado por ela como uma invenção da minha cabeça, ela falava que eram amigos imaginários, e que toda criança tinha, ou que eram apenas sonhos. A mulher sempre alertava que isso iria acontecer, mas que eu não deveria confiar em ninguém, e não falar sobre os contatos. Continua.